Yo, Geeks, tudo em cima! O capítulo 836 de Kingdom começa com as tropas de Shintei se movendo para os seus postos. As crianças de armadura questionam se vai mesmo começar a guerra de verdade, com alguns deles dizendo que estão com medo. Até mesmo os soldados veteranos estão assustados. Soldados veteranos ali de Han estão assustados ao olharem e verem o mar de soldados de Qin e começam até mesmo também entrar em pânico. Nós voltamos para falar mais sobre o capítulo 836 de Kingdom depois da vinheta. Vemos então uma página dupla maravilhosa do Hara de cima de uma das torres da fortaleza de Shintei, né? No cima ali das muralhas, o que marca que eles estão cercados por todos os lados. Tanto o exército de Tou e também do Shin já cercaram completamente a fortaleza. Agora começa o terror do cerco. Vemos ali o Bi-Rei conversando ali com o Kou sobre não estar acreditando de estarem finalmente tão próximos de anexarem assim um primeiro reino, né? De todos os reinos que eles já lutaram, das guerras que eles já estiveram, pelo menos agora finalmente parece que vão conseguir anexar a primeira capital. Shin está explodindo ali de empolgação e lidera a unidade Risshin, pensando que finalmente haviam chegado em Shintei. Shin grita para que cada unidade fique em suas devidas posições, com Ten e Kyokai ao seu lado junto de En e Sosui. Eu gostei dessa página aqui, essa página é bem rápida, ela é bem de leve, mas o Hara ele dá um pequeno destaque para os generais, para os grandes generais que formarão a base da unidade Risshin. São esses 5 personagens que vão ser ali, se o Sosui não morrer, né? Ou se o En também não morrer no decorrer ali da história de Kingdom, talvez esses 5 personagens sejam realmente a figura que serão as bases ali para a unidade Risshin chegar no ápice de poder e também de habilidade. E para que esse vídeo chegue no ápice de poder e de habilidade, é importante você deixar o seu like, se inscrever aqui no canal e também compartilhar esse vídeo com seus amigos. Cara, é muito importante você também deixar o seu comentário para fortalecer ainda mais os conteúdos do canal Geek Brasil. E você também pode se tornar membro aqui do canal ou mandar o seu valeu. Isso fortalece pra caramba o nosso conteúdo e faz com que a gente consiga trazer ainda mais outros vídeos aqui na plataforma. Vocês estão percebendo que a gente está trazendo mais conteúdos variados por aqui, dia sim, dia não. Então, esses apoios que vocês podem dar, tanto ali pelo valeu quanto também se tornar membro, faz com que esses vídeos fiquem disponíveis de uma forma para a gente conseguir entregar através aqui do canal do Geek Brasil. Então vemos que o exército de Qin está equipado com uma torre de cerco e elas finalmente estão de volta. Os comandantes pedem para que as tropas tomem cuidado para que ela não desmorone. Os comandantes também dizem que essa torre foi construída especialmente para a tomada de Shintei e que mais uma ainda está chegando. Quando eles escutam isso, um dos comandantes pedem para que todos gritem, pois a vitória está do lado deles. A gente observa então a unidade Risshin e eles começam a ficar com inveja ali da engenharia da tropa do Tou. Eles falam que se não bastassem terem apenas uma torre, eles possuem 2 torres, né? Eles possuem ali 2 torres para ajudar no cerco. Ten diz que eles não ficarão para trás, porque eles prepararam várias escadas da altura ali das muralhas de Shintei. Se as torres caírem, será impossível reconstruí-las. Mas as escadas, eles podem fazê-las e refazê-las o dia inteiro. Tudo bem que essa afirmação da Ten, ela está correta e errada ao mesmo tempo, né? Porque a torre, ela dava margem para vários soldados subirem ali ao mesmo tempo e ganhasse força lá em cima, né? Porque uma coisa é um soldado subindo de cada vez, outra coisa é um batalhão de soldados chegando lá no topo de uma vez para realmente mexer ali com as estruturas dos soldados que estão em cima da muralha. Com isso, eles impediam que fossem abatidos facilmente. No caso,
se a torre pegasse fogo e ela caísse ou se ela desmoronasse, aí não tinha mais o que fazer, era impossível realmente reabilitar uma nova torre no meio do combate ou durante pelo menos naquele dia de combate. Já as escadas, os soldados eles ficam totalmente vulneráveis, eles ficam à mercê do inimigo e só dá pra subir um de cada vez. Pelo menos aqui nessa escada eu acho que dá para subir pelo menos 2 ali de cada vez e é quase um suicídio pra quem vai na frente, porque quem vai na frente ganha tempo pra quem tá atrás. E o cara, pô, caiu da altura ali, já era, né? Caiu da altura ou tomou uma flechada ali, provavelmente vai cair. Mas, como ela mesma disse, se as escadas caírem, eles podem produzir mais. Então, como a própria Tenno, ela tá contando que pessoas vão morrer, né? Soldados irão morrer para que outros venham por trás e consigam realmente ir ganhando força, ganhando corpo para chegar até o topo das muralhas. Vemos que as tropas de Han estão em choque dentro das muralhas, mal sabendo discernir o momento em que devem atacar, em que os ataques começarão. Os moradores ali comuns, os nobres e as pessoas da realeza também estão em choque com a tomada de Xintei. Do alto ali de Xintei, vemos que é ali que o rei e a princesa Ney estão conversando, bem no meio dessa plataforma elevatória aqui no meio da cidade, que o rei conseguia observar tudo que estava acontecendo ali na fortaleza. Ney então está escandalizada sobre o que o rei havia dito a ela agora há pouco, mas nós ainda não sabemos do que se trata. O rei então diz que o portão do príncipe na muralha oeste ainda está firmemente guardado por seus subordinados, ou seja, os olhos de Kakuriou ainda não chegaram até lá. Mas é nesse momento que os servos acabam invadindo ali o local de descanso do rei. A princesa Ney está de pé, forçando ali o seu pai, e ela está em choque na frente do rei, o que eles não entendem muito bem o que está acontecendo, mas eles deixam pra lá porque simplesmente eles querem levar o rei até a sala do trono. Os servos então questionam o que o rei está fazendo e se não está ouvindo o som, pois ali Qin já está nos portões de Xintei. Eles pedem para que o rei volte para o trono o mais rápido possível e assim o pegam e o levam até a fortaleza principal. Eles ainda voltam ali para pedir para que a princesa Ney acompanhe eles, mas a princesa se recusa, dizendo que possui outro lugar para onde precisa ir. O outro servo que está junto pede ali para ele acelerar e ele assim se despede da princesa, da forma que precisam conduzir o rei até o palácio principal, até a fortaleza principal. O rei então chega ali até o salão do trono e a corte não pode acreditar, não consegue acreditar o quão frágil o soberano está. Os nobres questionam Kakuriou se é mesmo seguro para que todos fiquem na fortaleza principal, mesmo diante desse grande ataque de Qin para a capital de Xintei. E o Kakuriou responde que aqui é o lugar natural onde se deve estar, ou seja, é naturalmente seguro estar ali. Ele explica que seu papel agora é que Xintei se torne uma só, e ele deve controlar o interior da cidade para que eles lutem contra Qin. Kakuriou explica que ainda é sua função monitorar e evitar qualquer ato de traição que atrapalhe o seu trabalho. Mas Kakuriou percebe que existe algo errado ali dentro do salão. Ele percebe que o trono da princesa Ney está vazio e questiona para onde ela foi, para onde a personagem teria ido. Vemos então a princesa Ney e ela está correndo junto de suas servas até que tromba em duas crianças soldados. Ney reconhece elas como crianças ali da família real, mesmo que sendo parentes distantes. Eles respondem Ney dizendo que eles foram designados para a proteção do palácio, que fazem agora a função de proteger o palácio real. Ney se põe de joelhos para conversar com eles e os abraça, dizendo que se por acaso as forças de Qin chegarem até aquele local, é para eles jogarem as lanças no chão e se renderem. Mas eles dizem que se não lutarem, Xintei será destruída e nem mesmo seus pais mais podem proteger a capital. Quando eles falam isso, Ney os enxerga como mortos, o que lhe deixa ainda mais assustada. Ela faz eles prometerem que se renderão por ela e eles assim prometem que se a força de Qin chegar até esse local, eles vão jogar suas lanças para cima e simplesmente se render. Então temos a revelação de toda a conversa ali do rei com a Ney. O rei diz para Ney que se o sino da Torre do Dragão Oriental,
onde só a realeza pode entrar, for tocado, a ordem é para abrir os portões. O rei então diz que, mesmo ele sendo o rei, se sugerisse a rendição àquele conselho atual, ele poderia perder a sua vida. E foi exatamente o que a gente disse no capítulo passado. Para o Kakuriou, nem mesmo o rei agora está fora da sua alçada. Então, para ele, para o Kakuriou, o que importa é Han. E se o rei dar ali a condição, querer realmente a condição de se render, nem mesmo o rei pode fazer isso, porque para o Kakuriou, qualquer peça ali pode ser substituída, inclusive o rei e a princesa, sendo que existe ali outras pessoas que também são da realeza. Então é só trocar uma peça por outra e simplesmente Han pode continuar a sua vida. Então ele está colocando a existência de Han acima de qualquer outra perspectiva. E o rei sabe que se ele declarar ali rendição, ele vai ser morto e a guerra vai continuar. O rei diz que neste caso eles vão abrir ali um dos portões e deixarão o exército de Qin entrar. Isso tudo antes que Kakuriou e os outros causem alguma confusão. Assim, eles farão uma declaração forçada de rendição e essa é a única forma de controlar Shin'tae por completo, pois ele acredita que não há outra forma de proteger o povo. O rei continua dizendo que ele não pode fazer isso, mas sua filha pode. Ele já deixou tudo preparado para que isso ocorra. Nei diz então que fará, mas então o seu pai lhe segura, dizendo que se isso é realmente o certo, a hesitação precisa ser ainda maior. Ele começa a dizer que nada disso é garantido. Mesmo que eles se rendam a Qin, nada garante que o exército inimigo vai mesmo parar de lutar. Se Qin não parar de lutar, o sangue das crianças estarão em suas mãos do mesmo jeito. O que vai acontecer quando os portões se abrirem e os soldados não pararem de lutar? Só restará assistir o massacre começar. Mas Nei acaba dando ali um chega pra lá em seu pai, dizendo que essa é a função da família real. A função da família real é tomar as decisões para proteger o povo. E quem somente pode fazer isso é a família real e somente ela. Se essa é a opção para que o povo seja salvo, quem tem que tomar essa decisão é a família real. Se é uma decisão para que Han acabe indo em direção à guerra, quem tem que tomar essa decisão é a família real. A família real precisa tomar as decisões para que o povo seja protegido. É por isso que eles estão aqui, é por isso que Nei está enfatizando sobre essa sua fala para o seu pai. Corta então ali o flashback e em lágrimas, Nei começa a pensar que não tem como ela saber se isso vai dar certo ou não. E ela, sendo bem honesta, também não sabe se isso é certo ou errado. Se tomar essa atitude é algo certo ou errado, mas em cima ali da muralha que seu pai havia falado, estava tremeluzindo a bandeira de Han. E Nei chora ainda mais ao ver que essa bandeira pode ser apagada da história em breve. Do lado de fora, os soldados ali do exército de Tou começam a questionar por que ainda o seu general não deu a ordem para que a batalha comece. Isso porque todas as tropas já estão posicionadas e prontas. Vemos o Tou avançando em direção a um dos portões, enquanto seus soldados começam a questionar que estão recebendo várias perguntas do porquê que os ataques ainda não começaram. O general, então centrado, pensa em Nei e pede para que, por favor, que ela escute suas palavras. Nei continua ali correndo enquanto Tou lhe chama de Princesa Nei, para que ela leve o seu pedido em consideração. Meus amigos, que aura absurdo o Tou consegue transmitir, né? É muito legal, cara, como o Hara faz, porque os soldados vão se afastando ali, ele de frente com a muralha, ele vai se aproximando com o seu cavalo. Eu sempre me perguntei aqui sobre essa questão do porquê que o Tou, ele parece ter ali uma aparência de um mosqueteiro, né? Ele parece ter ali uma aparência de um mosqueteiro, um bigodinho ali de uma forma de ser carregado nesse sentido. Mas, cara, talvez seja porque ele está prestes a salvar a vida da sua princesa. Porque agora virou uma corrida contra o tempo, né? O Kakuriou, ele deve tentar pegar a Nei,
mas provavelmente já deve ser tarde demais. Ele já percebeu que ela não está ali, todos estão lá dentro. Então o Kakuryo não pode sair daquele lugar, porque quem vai comandar o exército é ainda o Hakuakan. Só que ele não pode sair de dentro do palácio, ele não pode sair daquele lugar, porque ele não pode mais passar comandos dentro da muralha, porque os soldados estão lidando com a situação do lado de fora. Então, o Kakuryo não vai poder ir atrás da Nei, apenas ali os seus subordinados. Mas até eles chegarem lá, já vai ser tarde demais. Então, a Nei provavelmente vai conseguir abrir ali os portões para que o exército de Kim avance para dentro de Shintei. Vá, Tou, vá, pelo amor de Hara, e salve a sua princesa, para que tenhamos o primeiro território anexado nessa história. Vai ser épico o encontro desses dois novamente.